Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar exercícios que envolvem razões trigonométricas no triângulo retângulo. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro problema, a gente tem o seguinte, ó. O topo de uma torre vertical AB é visto de um ponto C do solo sob um ângulo de 30 graus. A distância C à base da torre é 100 metros. Tá? Então, calcular a altura dessa torre. Bom, então vamos montar aqui o esquema da solução, né? Então, ele está dizendo que você tem uma torre vertical AB, onde B é o topo. Então, você tem B aqui e A aqui, certo? Bom, e ele fala que essa torre, ela é vista sob um ângulo de 30 graus do ponto C. Então, a gente tem aqui um determinado ponto C no solo, onde ela é vista sob um ângulo de 30 graus. Como a torre é vertical, esse ângulo médio, 90. Beleza? Além disso, ele fala o quê? Ele fala que a distância de C até A é igual a 100 metros. E o que o problema está pedindo? O problema está pedindo exatamente a altura da torre. Correto? Bom, a medida da altura é o cateto oposto a 30 e a medida do cateto adjacente é igual a 100. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente de 30 é igual a quem? É igual a H sobre 100. Só que a tangente de 30 é igual a quanto? A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, se H sobre 100 é igual a raiz de 3 sobre 3, nós temos então que a nossa altura é igual a 100 raiz de 3 sobre 3 metros. Então, com isso, a gente matou a questão. Bom, nessa segunda questão, nós temos o seguinte. Para medir a largura de um rio de margens paralelas, sem atravessá-lo, um observador no ponto A visa o ponto B na margem oposta. Então, suponha que a B é perpendicular às margens do rio. Tá? Bom, de A, ele traça uma perpendicular a B e marca sobre ela um ponto C, distando 30 metros de A. Bom, em seguida, ele se desloca para C, visa os pontos A e B e mede esse ângulo BCA igual a 70 graus. Bom, então sabendo que a distância sobre a B de A à margem do rio, e aí considera que a margem mais próxima, é de 3 metros, e que a tangente de 70 é igual a 2,75, determina a largura do rio. Bom, então, sugiro que você de casa pause o vídeo agora, tente resolver esse problema, e assim que você conseguir terminar, visualize a nossa solução. Bom, então vejamos aqui a solução do nosso problema. A situação descrita no problema é essa daqui. A gente tem um rio de margens paralelas, perfeito? Onde do ponto A até B é perpendicular às margens, tanto a mais próxima quanto a mais distante. E aí o cara se deslocou de A para C, né? De tal maneira que a distância de A até C é de 30 metros. E aí daqui, do ponto C, ele mediu o ângulo BCA e achou 70 graus. Tá? Então o problema pedia a largura do rio, então eu chamo essa largura aqui de X, sabendo o quê? Sabendo que a distância à margem é igual a 3 metros. Tá legal? Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo ABC, onde o cateto oposto a 70, AB, mede x mais 3, e o cateto adjacente mede quanto? Mede 30. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente, quem é? É a tangente. Logo, isso aqui ficou como? A tangente de 70 ficou x mais 3 sobre 30.
Sendo que o problema disse que a tangente 70 é igual a 2,75. Então, passa esse cara para cá multiplicando. Isso aqui então vai ficar como? Isso aqui então vai ficar x mais 3 igual a... Bom, 30 vezes isso. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 22 vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Então, tinham duas casas decimais, que com 0 virou 1. Então, x mais 3 é igual a 82,5. Logo, 82,5 menos 3 dá 79,5 metros. Então, a largura do nosso rio é igual a 79,5. Então, sendo assim, a gente matou a questão. Bom, então, nesse terceiro problema, considera a seguinte situação, né? Temos aqui de novo uma torre representada pelo segmento CD e um observador vendo essa torre, o topo dessa torre sob o ângulo de 45 graus. Tranquilo? Bom, aí esse cidadão, ele anda 100 metros até o ponto B e do ponto B ele avista o alto dessa torre sob um ângulo de 60 graus. A pergunta é, qual é a altura da torre? Então, mais uma vez, sugiro você a parar o vídeo agora em casa, tentar resolver o problema e assim conseguir voltar para ver a nossa solução. Bem, nós temos duas maneiras de resolver esse problema. Bom, a primeira é a seguinte, a gente não sabe, né, a medida do segmento BC, né? Então, vamos chamar essa medida de BC de x, correto? Bom, então aqui, então nós temos que o H é o cateto oposto a 30 e o x é o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então aqui, ó, a tangente de 60 ficou então igual a H sobre x. Sendo que a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Tranquilo? Bom, nós temos que o H é o cateto oposto e 100 mais x é o cateto adjacente a 45. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente vai dar o quê? Vai dar tangente. Então, a tangente de 45 ficou H sobre x mais 100. Tudo isso igual a 1. Perfeito? Bom, então, a gente tem aqui um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, repare o seguinte, dessa segunda equação, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o H ele é igual a x mais 100. Sendo assim, quanto é que vale o x? O x, então, ele é igual a H menos 100. Então, achamos x em função de H. Então, o que a gente pode fazer agora? Pega esse x igual a H menos 100 e substitui aonde? Na primeira equação. Então, isso aqui vai ficar H sobre H menos 100 igual a raiz de 3. Então, passa esse cara para cá multiplicando. Só que então vai ficar H igual a H raiz de 3 menos 100 raiz de 3. Então, H raiz de 3 menos H é igual a 100 raiz de 3. Então, colocando H em evidência, nós vamos ter o quê? H vezes a raiz de 3 menos 1, então, igual a 100 raiz de 3. Logo,
O h então ficou 100 raiz de 3 sobre a raiz de 3 o quê? Menos 1. Que racionalizando vai ficar raiz de 3 mais 1 em cima, raiz de 3 mais 1 embaixo. Então, raiz de 3 menos 1 vezes a raiz de 3 mais 1, quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. 3 menos 1 dá 2. Então, esse 2 simplifica aqui com 50, com 100, que vai dar o quê? 50. Então, nossa altura ficou 50 raiz de 3 vezes a raiz de 3 mais 1. Certo? A gente podia ter chegado a essa conclusão mais cedo, né? Por quê? Porque como esse ângulo aqui mede 45 e esse ângulo aqui mede 90, e a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, então, ó, 90 mais 45, 135. Para 180, falta quanto? Falta 45. Então, repara que a gente nem precisava ter usado a tangente, bastava ter usado os elementos básicos, né, de geometria, que a gente poderia reparar direto que x mais 100 é igual a h. Então, nem precisava chamar esse cara de x, né? Você já chamaria esse BC logo de quem? De h menos 100. Né? Então, você faria direto a tangente de 60, que foi o que a gente acabou fazendo. Então, era só um caminho mais rápido. Mas esse tipo de solução é uma solução padrão para esse tipo de questão. Algumas questões caem em casos particulares, por exemplo, se aqui fosse 30, né, esse triângulo aqui seria isósceles, perfeito? Mas esse modelo de solução, né, usando as duas tangentes, ela resolve qualquer tipo de problema desse tipo, perfeito? Então, sendo assim, a gente termina a nossa aula de hoje.